Meu nome é Roxana Borchers, eu sou astróloga e a gente vai aqui nesse vídeo acompanhar como é que vai ser o mês de novembro e todas as datas astrológicas importantes que temos aí para aproveitar. Então já pega o seu caderninho, faça as suas anotações, veja o que você de repente já tem aí na agenda, né, que vai dar match com alguma coisa que está acontecendo no céu e se programe. Bom, o mês de novembro ele começa em continuidade à lunação que já tinha começado no mês anterior. Então a gente vem ali, né, de uma sequência de meses que está sempre começando com uma energia de lua que está sempre numa fase entrando para minguar, né? Então, nos últimos meses a gente tem sentido que os meses já iniciam uma certa desaceleração, uma necessidade um pouco maior de acolhimento, cada um com as suas energias e suas particularidades, obviamente. Mas esse mês de novembro também, os primeiros dias já começa, né, nesse movimento, em continuidade à lunação do mês anterior, que está até então sendo em Libra, e já numa fase minguante, fazendo ali, né, nos convidando a entrar já para um balanço de tudo que foi vivido na energia libriana. A gente estava no mês anterior com uma energia libriana bem forte no céu. As temáticas de relacionamento estavam muito em pauta, então a gente vai tendo já no comecinho do mês a oportunidade, né, de trazendo um balanço, uma consciência maior, que naturalmente já são reflexões que entram num lugar um pouco mais profundo, porque a gente está falando que o mês de novembro tem aí como um pano de fundo a energia de Escorpião. Estamos falando de Sol em Escorpião, né? Então, o nosso pano de fundo do mês de novembro já tem um tom de profundidade, intensidade, né? Que pode ser direcionado para todos os lados, né? Pode ser uma intensidade positiva, mas pode ser uma intensidade de sentir as coisas que às vezes não são tão boas de uma forma um pouco mais profunda também, né? Então, principalmente nesse início do mês, é importante saber acolher, né? Às vezes algumas fichas que vão cair das coisas vividas no mês anterior. A temática de relacionamento foi colocada muito em pauta. A gente teve muita oportunidade positiva para aproveitar, mas também teve ali os seus sacodes, digamos assim, né? E já no dia 3 de novembro, a gente tem o Sol fazendo oposição a Júpiter. Então, já é Sol em Escorpião em oposição a Júpiter em Touro. Então, já o início já vem também trazendo para nós, né, além dessa consciência sobre as coisas como foram acontecendo, de forma profunda, algum cair de fichas que, porventura, nos machuca, esta oposição, ela vem para intensificar um pouco mais a clareza, né, de que não dá para ter tudo e que alguns movimentos demandam rompimentos. E eu não estou falando de rompimento de algo ou de uma relação necessariamente, mas às vezes o rompimento de algum ciclo, um rompimento de algum hábito, um rompimento de algum comportamento, o rompimento de algum padrão, o rompimento de alguma crença limitante, o rompimento de algo que está enraizado em você. A gente está falando de um Sol de Escorpião. Algo muito profundo, que você elucida e que você se dá conta que para você expandir em algo novo, expandir sua consciência, evoluir, você por vezes vai ter que soltar coisas das quais te pertenceram por muito tempo, mas que você elucida que hoje já não faz mais sentido, né? E que te atrapalha nesse movimento. Então, assim, é um mês que começa com a lua minguando, né? Mas não é um mês fraco não, né? Quando a gente fala de território de Escorpião, a gente sabe, né? A gente, né, sempre é cutucado nesse lugar um pouco mais profundo, né? É um período em que traz, sim, naturalmente, uma vontade de se olhar também um pouco mais, né? Então, assim, o exercício da autorreflexão e o autoconhecimento se faz muito interessante nesse período de novembro, como um todo, tá? O mês inteiro tá bem interessante para exercitar esse lugar. E agora, com uma boa notícia logo de largada, no dia 4, olha só, hein? Bastante coisinha já acontecendo nos primeiros dias. Dia 4,
fim de Saturno retrógrado. E mais um planeta deixa de estar retrógrado no céu. E pouco a pouco vamos liberando esses planetas, voltando ao movimento direto. Saturno era um dos que estavam retrógrados ainda. E ele retoma o movimento direto no dia 4. Isso é muito bom. Vai trazer já para o mês de novembro e ao longo do outro mês também, até, né, no início de 2024, bastante clareza sobre muita coisa da parte profissional, tá? Vai dar uma soltada aí, né? Você vivenciou ali esse período de retrogradação, então agora você vai ter mais clareza, né, sobre as coisas que você quer profissionalmente, vai estar mais favorável também. É um trânsito que é longo, né? A gente está falando de Saturno em Peixes, que é um novo movimento aí que a gente teve, que começou neste ano de 2023, mas que vai durar até 2025. Então, assim, já tem vídeo aqui, inclusive, sobre essa entrada de Saturno em Peixes. Vale muito a pena assistir, porque é um trânsito que ainda vai durar bastante tempo, então ainda tem bastante oportunidade de insight, bastante oportunidade para trabalhar esse ponto dentro de cada um de nós. E aí o que acontece? Na semana do dia 5, aí a gente efetivamente entra na fase minguante. Então a Lua fica minguante no signo de Leão, né, o que cai muito bem. A gente está falando aqui, né, de uma alunação que ainda está trabalhando um pouco as nossas relações, a forma como a gente se relaciona com o outro, porém já com um pano de fundo de Escorpião que é bem profundo, às vezes um pouco denso. Mas essa fase minguante em Leão, ela é muito interessante porque ela acho que nos ajuda também a se apropriar do nosso alto valor, a se apropriar da nossa essência, de quem somos, né? Então, em meio a todas essas reflexões, eu acho que vem também a importância do autorreconhecimento, do alto valor, né? Da tua autoconfiança, né? Trazer também a reflexão para esse lugar. E já nos dias seguintes, né? Que a gente também tem a passagem aí no signo de Virgem, me veio muito essa energia da limpeza, mais voltada para o seu ciclo, né? Uma limpeza sobre as pessoas que você se conecta. A gente às vezes passa por alguma revisão nesses lugares. Uma limpeza sobre a forma como você se relaciona, né? Então a gente às vezes tem essa necessidade de fazer um ajuste, uma organização nesse lugar, que às vezes está no modus operandi há muito tempo, de uma mesma forma, e que muito provavelmente nesses dias já foi elucidando muita coisa, né? Então é uma ótima para aproveitar para fazer esta limpeza interna. Ela é muito mais interna primeiro do que externa, tá? De liberação, né? Liberação de condutas e formas de se relacionar que você vê que não faz mais sentido, né? No dia 8, a gente tem a entrada de Vênus em Libra. Vênus estava em Virgem até então, o que já nos deixava também, em meio a tudo isso, por um lado, mais analíticos, o que é muito bom, uma análise melhor sobre as coisas e tudo isso, mas por outro lado também trazia um tom de criticidade, de cobrança também maior. Então a entrada de Vênus em Libra, acho que cai muito bem nesse mês para trazer uma suavizada nesse pano de fundo de Escorpião e para tudo isso que está sendo, né, vivenciado, para justamente fazer um equilíbrio ali, trazer um balanço, né? Então, assim, a gente acessa, entende tudo que nos pertence, o que é importante para nós, para resgate da nossa autoconfiança, mas Vênus em Libra vem em seguida para te lembrar que não vivemos sozinhos. Não vivemos sozinhos, a verdade é essa. A gente está o tempo inteiro, né, precisando se relacionar com as pessoas. Muitas vezes também você vai se dar conta que, apesar do que já foi vivido, apesar das histórias, apesar de possíveis vivências que não foram tão satisfatórias, você pode sim continuar acreditando no amor. Você pode sim continuar acreditando que é possível viver a relação que você entende que é o ideal, que faz sentido, né? E tudo que foi vivido até então faz parte dessa construção dos aprendizados, né? Te preparando cada vez para um passo melhor, para uma vivência mais interessante. Você está se reestruturando e naturalmente
o que você vai começar a atrair também está em ajuste com essa frequência que você tá. O pano de fundo de Escorpião, ele nos traz muito à tona, né? Os nossos traumas, às vezes, né? Coisas difíceis que a gente não gostaria de viver de novo. Mas é importante que também exista um olhar de que o que foi vivido em alguma página anterior dessa história da sua vida foi sob uma ótica de como que você estava naquela época. Tudo que você sente hoje, né, e a forma como você vê a vida hoje, já está carregada dos aprendizados dessas páginas que já foram escritas e vividas. Então, não necessariamente você vai repetir as histórias já vividas, né? Você já vai estar num lugar diferente, né, de aprendizados, de insights, de vivências, né? E também, né, do quanto não tem como a gente, a não ser que você queira se isolar no alto de uma montanha, mas de resto não tem como evitar um mínimo, né, de troca, de relação que a gente passa a ter, seja dentro de um ciclo social, seja do trabalho, né, seja familiar, né, seja no dia a dia, o mínimo. Então, assim, é como se a gente trouxesse ali nesse momento, né, essa ponderação, para a gente não ficar tanto nos polos extremos, né? E para ajudar nisso tudo, a gente tem a entrada de Mercúrio em Sagitário, que também ajuda muito a trazer para nós uma mentalidade mais otimista, mais idealista, ajuda também a consolidar melhor dentro do nosso raciocínio lógico esses nossos valores, né? Então a gente está falando de um Mercúrio em Sagitário que vai trazendo para nós aí também uma habilidade melhor de extrair sabedoria das coisas, de realmente enraizar esses aprendizados, mas de uma forma positiva, né? De quem realmente consegue extrair ali com otimismo o que teve de bom do que foi vivido, né? E afinal, o que eu faço com tudo que aconteceu? Sempre tem algo para extrair, né? E já traz também um mental mais otimista, né? Porque a gente está falando de uma energia de Sagitário. E que também traz mais leveza, né? Porque eu acho que o mês de novembro pede que a gente tenha esses contrapontos justamente para que não fique tão profundo demais. Esse Mercúrio em Sagitário, já logo no começo do mês, cai muito bem, porque é aquele lembrete de que não tem como você realmente curar alguma coisa, ou extrair de fato alguma lição importante, ou superar algo, enfim. Se você não se permite mergulhar de fato naquilo que está sendo sentido, né? Não se permite se aprofundar, e um pouco além, né? Puxar as camadas, né? E o que tem mais por debaixo de tudo isso, né? Dentro de si, né? Tudo isso te cutuca em lugares que às vezes vem de memórias, às vezes vem de outras vivências, enfim. Então, a energia de Escorpião ela é importante para isso. Porém, Mercúrio em Sagitário já chegando, ele vem para lembrar que você não reside nesse lugar eternamente, né? Profundo, né? Porque a lucidez sobre algumas coisas é dolorida, mas você não reside ali para sempre. Você tem que uma hora voltar para a luz, né? A gente entra pro profundo, né? Que é um lugar mais sombrio, mas a gente uma hora retorna para a luz. A gente retorna com o quê? Né? É isso que Sagitário faz, que vem logo depois de Escorpião, né? Então, exercitem isso. De repente, pode ser até uma boa para o dia 10, ou se vocês acharem melhor para o final de semana, dia 11 e 12, que a Lua também vai estar em Escorpião, o que deixa a coisa até um pouquinho mais profunda, escreverem alguma coisa, né? Assim, trazer um pouco mais de organização para tudo isso que vocês estão sentindo, né? Se sentir que está sendo necessário, colocar um pouco para fora as emoções. A escrita é muito boa, assim como fazer liberações, né? Então, se tiver algum ritual de limpeza, de liberação, um banho de ervas nesse fim de semana cai muito bem, inclusive. Para ter, mentalizando isso, né? Esse processo de renovação com iluminação, que a iluminação está atrelada ao saber, à sabedoria, e a renovação de quem se regenera,
né, de tudo que foi vivido. E aí a gente vai chegando aí na metadinha do mês, no dia 13 de novembro, iniciamos uma nova alunação, lua nova em Escorpião, né? É uma lua nova bem poderosa, muito bonita, e como sempre, né, o lembrete para vocês, essa semana que é do dia 13, é aquela semana de vigilância, semana de cocriação, semana de terreno fértil para o plantio. Então, estejam vigilantes sobre o que você está plantando com pensamentos, atos e palavras, tá? Ainda mais sendo uma energia de Escorpião bem intensa, com esse combinado aí de Mercúrio em Sagitário, pede também um pouco de cuidado com a sua forma de se expressar, porque a gente vai estar com uma capacidade de ser um pouco mais cirúrgico, né? Mais profundo, um pouco, às vezes até um pouco mais duro, e com um toque ali de sinceridade a mais, de uma honestidade a mais. Então, às vezes também pede um pouquinho de cuidado, né? E justamente por isso, principalmente nessa semana em que é uma semana de lua nova, né, que é de cocriação, ainda mais sendo uma energia tão profunda, eu acho que é bem importante a gente estar bem vigilante, né, sobre a forma como a gente está atuando. É uma semana que tem tudo para você conduzir de uma forma mais leve e alegre, dado que em seguida a lua já vai passando por Sagitário, né, então tenta incorporar um mood daquilo que você quer que reverbere. Então dê uma olhada na tua agenda, o que você vai ter nesses dias. Se você acha que tem algum compromisso que você não gosta, se era algo que você não queria fazer, se tem alguma coisa que não está coerente com aquilo que te traga, né, alegria e prazer e que de fato você concorde, se você puder remanejar melhor. Se não, tenta atribuir, inserir nessa semana mais coisas que te coloquem nessa frequência alta. Vai ser uma semana que também tem um potencial muito bom de se dedicar ao trabalho, então também pede vigilância um pouco sobre isso, né? Se você não quer, se você já acha que está trabalhando demais e não quer cocriar mais disso, né? Tenta trazer então para essa semana algumas ações, algumas atitudes, né? Ou algum compromisso, algo na tua agenda que você gostaria que reverberasse mais, né, para os próximos dias. Vale a pena destinar um pouquinho de tempo para o desfrute, né, para estar com as pessoas. No fim de semana do dia 18 e 19, a lua vai estar em Aquário, e aí a gente vai estar com um período de sol em Escorpião quase acabando já. Então a gente já vai entrando num mood aí um pouco mais... A palavra não seria nem mais só tão leve, mas eu acho que um pouco mais sintonizado com o todo também. Porque a gente tava até então uma coisa muito dentro de si, né? E aí a gente começa já nesse fim de semana a conseguir se colocar um pouco mais em contato com os outros, né? Assim, mais aberto, mais antenado, trazendo sim um pouco mais de leveza, mas acho que também de sintonia, de estar ali presente também para um olhar externo e receptivo com que os outros também têm a nos trazer e se conectar, né? E aí tão logo, né, a gente já vai ter também a entrada do Sol em Sagitário. No dia 22 de novembro, o Sol entra em Sagitário, então a gente passa a ter aí, né, uma virada, né, bem interessante de energia, que é aquela que começa a fazer parte da nossa vida bem no finalzinho do ano, quando justamente temos o quê, né? Onde começam as confraternizações, onde começa a ter aí, né, os encontros, happy hours, enfim. Às vezes final de novembro já começa, em dezembro dá uma intensificada, mas aí a gente fala sobre isso no vídeo do mês que vem. Mas no dia 22 de novembro o Sol já entra em Sagitário, a gente passa a ter aí, né, um brilho solar bem diferente, né? Então a gente já vai incorporando um mood um pouco mais leve, mais alegre, uma busca de, né, de querer aquele sentimento de merecido, né? Depois de um ano inteiro, né, poder também desfrutar um pouco, dar um pouco de risada, sair. E isso vai estar junto da energia de uma lua crescente, né? Porque já no dia 20, né, 2 dias antes do Sol entrar em Sagitário, no dia 20 é quando a lua alcança a fase crescente de fato, né? Que é justamente na energia de Aquário.
Então, acho que é a semana mais alegre que tem do mês, inclusive, né? A gente passa a ter aí a entrada da Lua na fase crescente em Aquário, 2 dias depois o Sol entra em Sagitário. Então, é uma semana que vale muito a pena você se permitir relaxar, se permitir desfrutar um pouco, mas não num lugar de merecimento por ter, nossa, sido um ano difícil, porque você se dedicou, porque você ralou muito e tudo isso. Você não precisa ter sentido que você fez algo para merecer esse momento de desfrute, de descanso, mas simplesmente porque ele é importante, né? Eu acho que é um momento em que a gente passa a entrar aí do ano de um entendimento do quanto essas coisas nos fazem bem e de quanto essas coisas são importantes estarem na nossa agenda também como um compromisso, tá? Não porque você só possa vivenciá-la como um prêmio, caso você tenha, então, nossa, trabalhado muito e agora... Não, você, por si só, por ser quem você é, do jeito que é, você merece já o desfrute, merece sim tirar um pouco de tempo para você, encontrar amigos. Essa semana tem uma energia perfeita para encontrar amigos. E como costuma acontecer muito esse movimento no fim de ano, das pessoas quererem se encontrar, se ver, aproveita esse mood, aproveita e tire dali, né, assim, o que tá tendo ali de aprendizado disso tudo. Muitas vezes são pessoas que já faziam um tempo que você não via, né? E a gente tá de novo, lembrando, a Vênus entrou em Libra, né? Durante esse mês, lá logo no começo, para te lembrar sobre essas relações. E você passou, né, o mês anterior com muitos aprendizados sobre isso, né? Então, às vezes, até esse resgate de pessoas que voltam a aparecer te traz mais clareza até sobre como você está, né, diante dessas pessoas, dentro dessas relações. A percepção sobre as transformações que você fez em você fica até mais palpável. Ainda dentro dessa semana que eu tô falando, na sexta-feira, dia 24, Marte entra em Sagitário também. Aí ninguém segura. Aí realmente vai existir ali uma energia do bora, né? Começa a trazer, assim, mais essa euforia, essa vontade de fazer as coisas de uma forma mais espontânea, né? Uma coragem maior, né? Assim, a gente elimina um pouco alguns ruídos, empecilhos que às vezes faz com que a gente pondere, ai, vou, não vou, e entra num mood mais de querer aproveitar, de fazer acontecer, de explorar, né? Inclusive, com a entrada de Marte em Sagitário no dia 24, no finalzinho do mês de novembro, dali em diante, ainda no começo de dezembro, fica um período muito bom para explorar coisas novas. Então, assim, se você estava com vontade de... aquela coisa que às vezes você tinha há muito tempo, uma vontade de fazer, mas não sei se eu tenho coragem, sabe assim? Essas coisas que você tem, às vezes no final você fala, mas não sei se eu tenho coragem. Tenho até vontade, mas não sei se eu tenho coragem. Nesse período, muito provavelmente você vai sentir que a coragem chegou. Então aproveita para fazer, né? Ainda tem ano pela frente, ainda tem dias nesse calendário acontecendo. Então resgata, às vezes é um desejo que você tinha, você fala, cara, acho que agora eu vou fazer, né? Então se programa. No dia 24 é uma sexta-feira, então de repente já no fim de semana seguinte, no dia 25 ou 26, né? Ou ainda até, né, o começo ali do mês de dezembro, ainda dá para realizar esses desejos aí que você achava que não tinha coragem, de repente vai se dar conta que tem. E o que pede de atenção também com esta movimentação no céu? A gente vai estar com um mental e uma fala muito ágil. Então, a gente vai estar com uma mente muito reflexiva, muito observadora, filosófica, né, sobre as coisas, e uma fala também muito honesta, muito sincera, e com essa junção, às vezes, pede um pouco de cuidado, né? Claro, tem os seus prós e contras, nenhum movimento é à toa.
Pode ser que esse seja um período em que você consiga externalizar mais as coisas, se sente mais confiante de trazer os seus pensamentos, as suas reflexões, principalmente os seus valores de vida, as coisas que você acredita, né? Mas, por outro lado, também, às vezes, para quem, né, há muito tempo estava tentando expressar algumas coisas, ou estava assim, né, por aqui com algumas coisas, as palavras podem vir como num rompante mesmo, né. No dia 27, segunda-feira, última segunda-feira do mês, a gente alcança a fase cheia da Lua no signo de Gêmeos. Neste mesmo dia, teremos uma quadratura entre Vênus e Netuno. Vênus em Libra, Netuno em Peixes. Temos aí um combinado bem poderoso no mesmo dia, né? Uma fase cheia, lua cheia já intensifica as emoções, né? Estando, né, em Gêmeos, traz para nós aí uma fala, né, um pouco mais aguçada, né? A gente vai estar se expressando mais, se distraindo mais, falando mais, e como eu falei, com bastante honestidade, bastante sinceridade. E essa quadratura de Vênus, né, com Netuno junto acontecendo, pode trazer ali para você, né, como ponto de atenção, ainda mais que tem essa energia num signo de ar, né, acontecendo, para trazer mais concentração com relação a algumas coisas que você está ouvindo, com relação a algumas coisas que estão acontecendo entre você e o outro, né? Essa troca que às vezes acontece de uma forma muito rápida, muito rasa, né? Acordos nesse dia pede bastante cuidado para que não tenha ali algo que não foi tão bem entendido, pareceu uma coisa, né? Essa ideia, essa construção muito lúdica das coisas, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Tenta tangibilizar um pouco, tá? Aterrar as coisas, porque vai estar uma mistura muito fogo, muito ar, e isso traz muito agilidade mental e senso de aceleração e de querer fazer, de que só que tem coisas que a gente às vezes precisa tomar um pouco de cuidado e realmente trazer para o campo prático, entender efetivamente o que dá, o que não dá para fazer, né? Na hora que a gente vai aterrar, né? Fazer acontecer, concretizar, colocar na ponta do lápis, enfim, seja qual for a situação, né? Tangibilizar um pouco, né? Então fica atenta, né? Atento também nesse período, nesse dia do dia 27 principalmente, mas até o finalzinho do mês, né? Ainda reverbera um pouco essa energia, para que não se deixe levar em ações um pouco impulsivas e que depois você pode se dar conta que não era exatamente o que você queria, ainda que às vezes isso traga algum desconforto, né? Às vezes a gente trazer um pouco essas reflexões ou indagações, né, para uma discussão pode trazer um pouquinho de desconforto ali, mas se for algo importante, né, é importante que seja feito. Mas lembrando, não é só no embate de ideias, né, pensando em algo prático, algo concreto, né, se tiver algo envolvido nesse sentido, tenta validar melhor as informações, tenta realmente tangibilizar, né, aquilo que está sendo discutido, falado, sonhado. E justamente por isso, pode ser sim que isso te traga ali uma elucidação de algo, né, que não era bem exatamente como você pensava, imaginava, né. Às vezes quebra ali alguma ideia, algum sonho, né, que se tinha, mas é melhor que fiquemos com a realidade, né, do que com um sonho impossível. E aí a gente encerra o último dia do mês, dia 30, com a energia de Câncer. Ai, que gostoso, Lua cheia em Câncer. Para finalizar aí de uma forma mais amorosa, uma forma mais, né, o mês termina, a gente depois também provavelmente daquela semana mais agitada, você vai querer até ficar um pouquinho mais quietinho, mas tá excelente para estar também com a família, como sempre, a energia canceriana no céu sempre nos convida a isso, ou minimamente que você faça ali de repente, né, convidar alguém próximo, que você também considere da família, amigos que você considera da família, tem bem esse combinado a energia ali, de repente para comer na tua casa, para vocês se encontrarem.
E a gente vai finalizando aqui, então, esse mês de novembro, né? Que ele começa com bastante coisa ali, mas vai dando uma suavizada e uma animada, né? Você vê que é um mês que ele começa bem interessante, puxado, um pouco mais profundo, mas ele vai suavizando, já nos preparando para entrar para um mood um pouquinho mais leve na medida do possível, para a gente encerrar, né, 2023 muito bem. Teremos ainda neste ano o mês de dezembro para analisar, um mês que com certeza é sempre muito esperado, né? Afinal, é a finalização deste grande ano e teve muitos movimentos astrológicos interessantes. Então, deixa aqui seu feedback, o que você está achando, né, desses movimentos astrológicos, como que o mês de novembro te parece, te cai bem, se deu certo com as coisas que você estava precisando para esse mês. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva para você poder acompanhar todos os conteúdos que tem aqui. Ativa o sininho, assim toda vez que sobe um vídeo novo você já fica por dentro, né? Os vídeos de calendário mensal, eles já são disponibilizados com antecedência justamente para você poder se preparar. E a gente se vê no próximo mês.